tá aqui comigo, Gomes, ex-goleiro do Cruzeiro. Eu tenho um carinho por ele, assim, super especial, né? É um menino, eu conheci menino, né? Agora já é este cara, com passagens pela Europa, Premier League e tudo mais, né? Também hoje empresariando jogadores. Depois a gente vai falar sobre isso, mas é uma satisfação enorme receber o Gomes, pela família, por tudo. Adoro! Seja bem-vindo, Gomes. Ô, Dimara, que satisfação estar falando com vocês aí. O dia que você me convidou para participar, eu falei, você é a única pessoa que eu tenho ter um tempo para falar com você. Passamos momentos maravilhosos, como já falamos algumas vezes, né? E assim, eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande por você. Obrigado pelo Obrigada. convite. Obrigada, adorei. Aqui a gente está falando de seleção brasileira, Gomes. Você com a sua experiência toda de Europa. Aliás, ele vive lá, né? Europa, Brasil, Estados Unidos, é isso, né? Os meninos ainda estão nos Estados Unidos? Estão, né? Não, Ah, não o estão mais mais. velho Ah. estava nos Estados Unidos e agora foi para Londres, né? Tá no Hum. Watford da Inglaterra lá, tá jogando Ah, também. tá vendo, gente? Tá vendo? Qual posição que ele joga? É atacante. Atacante! Ah, gente. O Goleiro, técnico Camisa pai de nove, do, é atacante. o minha técnico do posição Watford é o de ofício, né? Pesolano. Ah, é, o Lélio Gustavo que tá aqui com a gente também, Daniel Seabra. O Lélio tá falando que o técnico é o Pesolano lá? Exatamente, exatamente. O técnico da equipe principal, o Flávio, né? O meu filho mais velho, tá no sub-21 do Watford. Chique, hein? Gente, viu? Gomes aí, hein? Formou um atacante, não é nada, não é nada. Aqui, a gente estava falando de seleção brasileira, você conhece a experiência toda e estando sempre lá fora e aqui, lá fora e aqui. O que que o pessoal fala do Ancelotti, da seleção brasileira e desse trabalho que é meio curto em termos de Copa do Mundo, né, Gomes? Eu acho que foi uma surpresa muito grande, apesar do nome do Ancelotti já estar aí, né? Todo mundo falando dele antes de assumir mesmo a seleção brasileira. Eu acho que principalmente depois daquela negativa dele, né, do ano passado, ninguém imaginaria que ele poderia hoje estar comandando a seleção brasileira. Eu tive experiências com ele, não muito boas, por causa que eu joguei contra, né? Joguei contra os times Ah, do tá. Ancelotti. Então, joguei semifinal de Liga dos Campeões contra equipes dele, joguei né, Tottenham, Chelsea. Então, eu sei muito bem o time de treinador que ele é. E com certeza o Brasil hoje precisa de ter precisaria, né, e precisa de ter um treinador além de experiente, né, que consegue talvez ali tirar o melhor do jogador e ele vai colocar uma coisa que vocês podem notar, tá? E vai acontecer. Ali não vai ter jogador de empresário, não vai ter. Ali vai quem estiver bem, tá? Os convocados na seleção brasileira hoje é quem estiver bem no momento. Então, ele preza muito por isso, né? A gente acompanhei o trabalho dele de perto por muitos anos e é realmente dessa forma, tanto na seleção brasileira quanto nos clubes. Quem estiver bem vai jogar. Se não estiver bem, tem a grande possibilidade até de ficar fora da lista. Um alento, hein, Lélio Gustavo? Dona CBF que se cuide. É? Ah, não, com certeza. Mas é realmente muito importante a presença do Gomes aqui. Afinal de contas, todos nós vimos ele iniciar a sua carreira Isso. vestindo a camisa do Cruzeiro, passando pela seleção brasileira também e depois se transformando num goleiro internacional. Até um ex-companheiro dele fez um gol já pela Inglaterra hoje, que é o Harry Kane. A Inglaterra vai vencendo a Sérvia por 3-0 e vai dando um passo gigantesco rumo à Copa do Mundo. Ô Gomes, e o Brasil hoje, assim na sua visão, está muito bem servido de goleiros? E o que você falaria, por exemplo, já que vamos ter o Superclássico pela Copa do Brasil, desses goleiros que nós temos hoje vestindo as camisas de Atlético e Cruzeiro, Everson e Cássio? Prazer tê-lo conosco, Gomes. Ô, Léo, é um prazer estar
tá falando contigo aí também. Como você disse, vocês acompanharam aí o início de tudo da minha carreira, né? Então foi um tempo maravilhoso que nós vivemos ali no Cruzeiro. É, com relação à seleção brasileira, né, é uma grande possibilidade ali. A seleção brasileira tem. Eu acho que os goleiros que estão hoje são os goleiros que têm que estar na seleção brasileira, né? A gente sabe aí do potencial que o Brasil tem hoje, né? De até exportar goleiros, né? Mas o Hugo está muito bem no Corinthians, né? Assim como o Alisson está muito bem lá na Inglaterra, né? O Brasil, eu acho que por muito tempo aí, e eu creio que nos últimos anos, né, o Brasil sempre foi muito bem servido, né, na posição, né? Desde ali o Tafarel, que eu consegui acompanhar, né? Depois o Dida, Marcos, né? O Júlio César, e a gente vê aí o Brasil muito bem servido na posição. E hoje eu creio que talvez o Alisson não está tão nos holofotes, né? Porque não conquistou nada ainda com a seleção brasileira, né? Assim, de expressivo. Mas é um goleiro muito diferente, um goleiro que a gente fala de futebol moderno, né? É um goleiro que sabe utilizar os pés, consegue, né? Trabalha muito bem, né, dentro da área, comandando a área ali, né? Você vê que é um goleiro completo. Então o Brasil hoje está muito bem servido, né? E falando dos goleiros de Cruzeiro e Atlético, né? O Cássio aí, né? Provando que a idade não tem, né? Para goleiro é muito bom, né? Eu costumo falar que goleiro é igual vinho, quanto mais velho, melhor. Então, o Cássio muito bem hoje. É claro que assumiu uma posição que o Cruzeiro sempre foi muito bem servido, né? Uma responsabilidade muito grande, passou por momentos difíceis, né? E você vê um momento, e você vê que o goleiro ele cresce com a equipe, né? O goleiro muitas vezes os momentos que ele passou difícil, você pode ver que a equipe não estava bem, né? E quando a equipe começa a crescer, o goleiro normalmente ele também ele segue esse crescimento, né? Então o Cássio muito bem, o Everson já mostrando aí ó, há muitos anos, né? O potencial de goleiro que sempre salvando o Atlético em muitas oportunidades. Eu acompanhei nos últimos tempos o Atlético muito de perto, porque a gente tinha o Alisson ali no Atlético, né? Como jogador representado por nós. Então eu acompanhei o Atlético muito de perto, e então eu via alguns jogos do Atlético e via muitas vezes o Everson salvando mesmo a equipe do Atlético. Então, tanto Cruzeiro como Atlético está muito bem servido e goleiros que passam uma confiança muito grande para a equipe, que é muito importante também. Daniel Seabra, Thail Gomes, Gomes. mais uma vez, um prazer falar com você. Há muito tempo que a gente não se fala, já te entrevistei também várias vezes. E também estava lá, né, no início da sua carreira de 2003 lá no Cruzeiro, um pouco antes, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, você falou que acompanhou bem aí o Atlético, né, nos últimos tempos, por causa do Alisson, e claro, você acompanha o Cruzeiro também. Te surpreendeu o resultado do primeiro jogo, do jogo de ida, 2-0, que poderia até ter sido mais, o Cruzeiro poderia ter matado esse confronto no jogo de ida e já no gancho. Acabou ou dá ainda para inverter? É um prazer estar falando contigo também. A gente é grato também por todas as pessoas que passaram no caminho, né? Eu hoje continuo encontrando pessoas lá de trás, né, que fez parte de tudo aquilo que aconteceu comigo no início. Sou muito grato ao Cruzeiro, sou muito grato às pessoas que fizeram parte, né, o pessoal que trabalhou ali no dia a dia, também vocês da imprensa, né, que foi muito que foram essenciais, né, no meu crescimento e, né, também as críticas quando acontecia, isso é bom e eu acho isso maravilhoso, porque eu não creio que uma pessoa ela possa crescer somente com elogios, né? Muito pelo contrário, talvez ao elogio acomodar e a crítica ela é construtiva, né? Mas um prazer estar falando com vocês. Olha, com relação ao primeiro jogo,
Não foi surpresa, porque eu creio que hoje o Cruzeiro é muito, em termos em termos de time, o Cruzeiro é muito mais time hoje do que o Atlético Mineiro, tá? Em conjunto, o Cruzeiro é muito mais time do que o Atlético Mineiro. O Atlético tem jogadores individuais que podem fazer a diferença, mas há muito tempo a gente não vê o Atlético como uma equipe, né? Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho aí, né? Mas assim, o Cruzeiro joga em conjunto, você vê a marcação, é todo mundo marcando, sai a transição em velocidade, jogadores com muita qualidade, né? E jogadores, olha, essa primeira bola ali, né? Quando o Cruzeiro pressiona lá em Uhum. cima, você vê que fica muito difícil para a equipe adversária sair jogando, né? E os jogadores comprou mesmo, né? Aquele jeito de ser, de jogar do treinador, né? Então, o Leonardo Jardim implementou mesmo o sistema e os jogadores abraçaram isso. Então, hoje eu vejo um Atlético que não é uma equipe ainda, né, em termos de conjunto, e um Cruzeiro já totalmente diferente, né, como eu já disse antes aí. É, eu acho difícil uma virada do Atlético, tá? Acho difícil. Eu acho que será um jogo duro. Mas eu acho difícil o Atlético reverter esse resultado pelo Cruzeiro ser o que é hoje, né? Na questão de mais time, de mais pegada, de querer mais. Até querer mais, o Cruzeiro está querendo mais do que o Atlético nós vimos nesse jogo aí. Rafa Nobre, nosso setorista de Cruzeiro, venha para falar com Gomes também, goleiraço, Ah, né? você tá doido. É isso, né? Grande Gomes. Tudo É. bem? Tudo bem, Rafa? Bem, Tudo graças a tranquilo? Deus. Bem, bem. Pra falar um pouco desse futebol de hoje, né, que é praticado, Gomes, você conhece bem até por trabalhar também, ter goleiros aqui. O Gomes da sua época, não tão distante assim, mas para trabalhar com o pé, seria legal hoje? Seria tranquilo para você também aprimorar talvez essa parte, ô Gomes? Eu fiz isso na Holanda, né? A Holanda é um país que, antes do futebol, esse futebol moderno, já fazia isso, né? Como eu disse, eu tive mais facilidade. Eu tenho mais facilidade, que a minha posição de origem é camisa 9 mesmo, né? Eu costumo dizer que o gol me escolheu, eu não escolhi o gol, então era a única posição que tinha para jogar na época, então não me arrependo de jeito nenhum, mas assim, eu consegui adaptar jogando com os pés. E eu peguei alguns treinadores, inclusive na Inglaterra, né? Depois, principalmente no Watford, né? Que gostavam muito também de construir o jogo de trás, né? Nunca fui, talvez, um goleiro que arriscava muito, porque muitas vezes você fica tocando ali e o resultado final disso vai ser um chutão lá na frente de um zagueiro né, ou do próprio goleiro apertado e você não vai conseguir direcionar. Então, a gente falava lá na Inglaterra, principalmente, é o overplay, né? Que você jogar a mais do que aquilo que precisava jogar. E o goleiro tem que ser objetivo, né? Quando ele sente esse perigo, né? Que talvez ele vai dar um passe bom, mas talvez vai colocar em pressão, né? Um companheiro dele. Então ele tem que fazer essa leitura de jogo. E eu, assim, com certeza no futebol de hoje eu conseguiria adaptar, né, dentro daquilo que eu tenho de visão de jogo, né, de nunca arriscar mais do que aquilo que o jogo pede, né? Você tem que construir uma jogada, não correr um risco para sofrer um gol. É, maturidade também, né? Ela chega e aí você não sai espanando tudo igual um maluco, né? Você sabe, vou contar uma historinha aqui, porque quando o Gomes assume o gol do Cruzeiro, né, em 2003, na verdade a gente estava fazendo treinamento no Independência, né, Gomes? Foi antes, né? Hã? Foi antes. Ah, não, Final de sim. 2002. Final de É, 2002. O Gomes estreou como titular do Cruzeiro na vitória sobre o São Paulo no Independência. Se eu não Exatamente. estiver enganado. Ah, É Lélio, isso, é isso. Hein? é isso mesmo. Mas eu ia É contar, isso mesmo. Lélio, que a gente estava fazendo um treinamento lá no Independência
E aí os goleiros estavam correndo. O Jefferson era o goleiro do Cruzeiro, né? E aí ele estava tendo problemas com a torcida. A gente já feito um jogo em Brasília, foi um caos generalizado, enfim. Aí o Gomes estava correndo junto com o Jefferson e tinha o terceiro goleiro, que eu não estou lembrando quem que é. Aí eles estavam correndo lá, tudo, aí o Vanderlei chega perto. Alexandre Fávaro. Ah, o Fávaro, isso mesmo. Aí o Vanderlei chega perto de mim e fala assim: avisa a imprensa que a partir de hoje o goleiro titular é o Gomes. Eu olhei pra cara dele e falei assim: ah, tá. Aí eu fui avisar a imprensa. Foi assim que o Gomes virou titular daquele Cruzeiro, né? Na observação lá do Vanderlei e tudo. Você lembra disso? Ninguém entendeu nada de Mara, Não, porque eu era o ninguém. terceiro goleiro do clube. É, Eu por era o isso que eu tô terceiro falando. goleiro. Eu É. olhei, e quando o Vanderlei chega para dar a notícia pro Jefferson, eu lembro exatamente a fala do Vanderlei. Olha, reuniu os três goleiros com o Flávio Tênis, e falou assim: olha, Jefferson, eu não costumo dar satisfação porque o atleta tá saindo, porque ninguém me pergunta porque tá entrando. É bem o Vanderlei. Eu não costumo dar satisfação, mas você é um menino sensacional, eu gosto muito de você. Então amanhã você não vai jogar. Aí eu já pensei assim, poxa, pelo menos no banco eu vou ficar, né? Aí ele fala, que amanhã quem vai jogar é o Gomes. Dimar, eu tinha jogado 30 minutos só numa pré-temporada contra o Uberaba naquele mesmo ano, Sim. na equipe profissional. Eu Uhum. nunca tinha jogado. E eu lembro exatamente a fala do Flávio. Aí o Alexandre Fávaro olha para mim, espantado também, né, com a decisão do Vanderlei, e olha para o Vanderlei também. Eu já vi que ele fechou o semblante assim na hora. E aí o Flávio me chamou de lado e falou assim: olha, Gomes, você estava pedindo para jogar. E eu pensei, pedindo? Eu nunca falei nada. Ele falou, nas suas atitudes, nas suas atitudes no dia a dia, você estava pedindo passagem, já há muito tempo. Então é por isso que você está totalmente preparado. Aí, bom, naquela época o São Paulo tinha Luiz Fabiano, tinha Kaká, e o nosso jogo ia ser no outro dia à noite, Isso. né? E o que que passava na minha cabeça? Eu não conseguia dormir. A hora que eu fechava o olho, o Luiz Fabiano passava na minha frente. O cara passava na minha frente. Tanto que eu sou o único goleiro da história que saiu com cãibra no segundo tempo do jogo. Todo. O único lugar que não deu cãibra foi nos olhos. Muito bom, né? Ô, Lélio, você falava, né, dos jogadores que tem que aproveitar a chance, lá na altitude e tudo mais. Tá aí o exemplo do Gomes. Ele não quis nem saber, sonhou a noite inteira com o Luiz Fabiano, mas foi, né? Com certeza, não. E era assim, era o Kaká que tinha, Era. que, sabe, De maço. o Kaká tava vivendo um momento de bitomania, pô. É. Sabe? Ele tava arrastando todas as meninas para os estádios. Verdade. Brasil afora. E foi ali o início de uma reação do Cruzeiro, né? Inclusive com o Alex jogando e que o Luxemburgo, no início de 2003, viria falar o seguinte: o Alex eu pago meu salário do bolso dele para ele Isso. ficar. Né? E aí ficou, e o Cruzeiro ganhou todos os títulos no ano de 2003. Mas realmente são grandes histórias, e o Gomes entrou e aí foi apelidado pelo nosso querido vibrante Alberto Rodrigues de Homem Borracha de Mara. Homem borracha. Era Tem um monte esse o de gente apelido mandando dele. mensagem, Homem borracha. Aproveitar esse Fala, gancho, por favor. Timara Gomes, naquele ano de 2003, aí você entra e tal, Cruzeiro campeão mineiro e tal. Em que momento ali vocês perceberam que realmente o negócio aqui vai dar certo, vai dar bom, nós vamos ganhar tudo, o Alex vai arrebentar e vai dar tudo certo? Em qual foi o momento que a chave virou ali? Olha, eu acho que foi no título da Copa do Brasil, né? O título da Copa do Brasil foi a afirmação ali que a gente não perderia mais o Campeonato Brasileiro. Até pela maneira que nós nos portamos os dois jogos contra o Flamengo, uma maneira madura, apesar de alguns atletas muito jovens. Eu lembro ali do jogo de volta no Mineirão, né, onde nós tivemos problemas na zaga, né, o Luizão voltando de lesão, Uhum. e tem aquela história fantástica do Luxemburgo lá né, que fala da fralda ou Da a faixa. faixa para o Gladstone, né?
Então, assim, aquele foi um momento crucial para nós, porque a gente viu que nós tínhamos não só 11 jogadores, mas um elenco que poderia nos ajudar no restante da temporada. E assim, quando uma equipe ela tá junta, ela vai pelos mesmos objetivos, o treinador não deixa ninguém desviar o foco, né? Eu lembro que eu tomei muita pancada em 2003 com relação à seleção brasileira. Eu fui convocado ali naquela época para a seleção sub-23, que nós disputamos no lugar da seleção principal a Copa Ouro, né, lá no México. E eu volto da seleção num jogo contra o Atlético Paranaense. Nós fomos naquela história que alguns de vocês já sabem aí, do voo ali para, né, Foi. Dimara, do Quase voo ali morremos. para É. Pra Foz do lá, quase Iguaçu. morremos lá, né? É, Para Foz do Iguaçu. isso. E exatamente naquela parada lá, o Vanderlei me chama no canto e fala assim: "Eu acho que você tá dando muita entrevista. Você tá desfocando daqui. Eu não quero que você fique dando entrevista desse jeito, porque você não ganhou nada ainda. Nós não ganhamos nada ainda." Né? Então ele cortou um pouquinho ali das minhas asinhas, tal, porque você fica empolgado, né? Seleção brasileira, e eu estava muito bem na seleção, fui muito bem na seleção, né? E também estava bem, o momento do clube era bom. Então ali ele não deixava ninguém, né? Então você via ali que todo mundo estava na mesma direção. Mas foi a partir ali da final da Copa do Brasil, que a gente começou até nos resultados, em poucos jogos que nós perdemos. Eu acho que nós perdemos para nós mesmos, né? Com todo respeito aos outros clubes, porque a gente ia para o jogo e falava assim: ah, quanto que vai ser hoje? E muitas vezes a Verdade. gente relaxava pela, pela, pela capacidade de reverter resultado. Nós revertemos alguns resultados em 2003. Nós nunca, alguns jogos a gente não começava ganhando, né? Nós revertemos jogos duros, né? Mas a maturidade da equipe e aquela final da Copa do Brasil foi essencial para que a gente pudesse ter a certeza que a gente ia fechar com chave de ouro. Já pensou, Vanderlei falando na sua orelha? Olha aqui, parou de dar entrevista. Eu parava tudo, meu filho, né? E era um tal, e ele arrancava das vezes, ele não dava um minuto de sossego pra ninguém. É Vai, uma Rafa. grande referência também, né? Ô Gomes, na última sexta, o Cássio participou do lançamento da camisa de goleiros, a nova camisa, e teve uma lembrança do seu nome. O Cássio acabou citando o seu nome, do André, do Fábio, que foram um dos grandes goleiros da história do Cruzeiro, que vestiram essa camisa cinza, meio prateada, né? E você também viveu essa experiência marcante para sua vida também, com títulos, com a camisa do Cruzeiro. A minha pergunta é sobre o elenco atual, sobre o Cássio. Ele mostrou um conhecimento tremendo, né, da história do Cruzeiro. Você tem contato com o pessoal do elenco? Você conversa com o Cássio? Como é? Inclusive, falei com o Cássio ontem pedindo ingresso para o meu filho. Você tem que pedir ingresso, O Gomes? ingresso esgotou o ingresso. Meu filho normalmente ele compra ingresso para ir no, né? O meu filho mais Aham. novo, os meus dois filhos Uhum. são cruzeirenses assim de usar camisa no dia a dia, né? Então tentaram ali comprar ingresso, né? O meu filho mais novo, e eu falei, filho, não tem mais, não tem como tal nesse jogo. Ele falou, pai, não tem como você falar com alguém lá do Cruzeiro. Eu falei, vou falar com o Cássio, porque o Cássio, não sei se vocês sabem, ele foi para o PSV quando eu estava no PSV. Então Ah, eu conheço o Cássio muito verdade. bem. O Cássio, Isso. né, já veio aqui Uhum. à minha casa aqui de férias, quando a gente estava de férias aqui no Brasil. Inclusive, quem deu o aval para o PSV foi eu. Então eu tenho uma mãozinha aí. Então a gente tem uma relação muito boa, né? Na época lá do PSV, depois também a gente encontrou lá no Corinthians também. Então o Cássio é um cara sensacional e assim, o Cruzeiro tem tido a felicidade realmente de ter goleiros maravilhosos, né? E eu fico muito feliz, né? Porque a saída do Cássio do Corinthians ali, por exemplo, as pessoas achavam que já tinha acabado, né? A história dele no futebol e tudo. O início dele não foi fácil e, como eu disse antes, se a equipe não está bem, para o goleiro é muito difícil. E hoje você vê o Cássio totalmente relaxado, mandando mesmo na posição, sem problema nenhum, né? Um goleiro que usa muito bem a estatura dele, né? A presença dentro da área ali, isso
é muito importante. E assim, a camisa nova do Cruzeiro aí também, relembrando outros goleiros, né? A gente fica Isso. feliz também por ser lembrado, mas eu acho que foi muito mais é, pelo nosso conhecimento de antes também, né? E tudo. Mas cada um fez a sua história ali, cada goleiro que ele citou fez a sua história e foi importante para o clube, como o clube foi muito importante para nós também. André Dorin, que também estava com a gente, né, Gomes? Contundido, mas estava, né? E que fez um trabalho tão bacana no Exatamente. Cruzeiro. Porque ele é Exatamente. gente O boa André, por também, né? exemplo, Não? o André foi muito bacana para mim, principalmente. O André já era um goleiro experiente, né, na época. Uhum. Então, assim, conviver com ele no dia a dia, e a gente conversava bastante, sabe? Ele era muito, ele não pensava, ah, não, ele tá tomando a minha posição. Não, ele sempre, né, depois que nós treinamos juntos ali ainda, depois que ele recuperou, Uhum. né, antes de ir embora. Então, assim, o André foi um cara maravilhoso ali na minha afirmação ali, né, no dia a dia, né, passando experiência que eu não tinha nenhuma, né, era muito mais a qualidade, somente, mas experiência que eu tenho hoje, eu tive nos últimos anos de carreira, longe disso, né? Então, assim, mas foi importante essas pessoas do lado, esses grandes goleiros como o André ali, né, o Bosco, né, na época do Bosco Também, o também, Bosco foi um goleiro também, bem lembrado. que ajudou muito, né, Uhum. na minha adaptação e tudo. Então, foi maravilhoso. Onde, mas já Fala, que por favor. estamos falando de goleiros históricos Uhum. do Cruzeiro, uma dúvida que eu sempre tive, Gomes. O Cruzeiro teve dois grandes Gomes, né? Você se É. destacou muito mais, porque foi campeão da Tríplice Coroa e tudo. Já te confundiram aí alguma vez com o outro Gomes lá do final dos anos 80? Não, eu acho que eu não tive muito problema com. Eu tive muito mais problema com o Luizão do que com o Gomes. Boa, É boa. verdade. Até em campo pra gente sabe só os dois, Pô, ainda bem que ele jogava diferente. até, até o Alex, do irmão do Luizão, me confundiram. Eu parei, eu tava jogando na Europa ainda. Eu acho que nessa época eu tava no PSV. E eu vim ao Brasil e fui abastecer aqui na Nossa Senhora do Carmo, aqui em Belo Horizonte, né? Na avenida aqui. Eu parei e o frentista lá. Cara, esse é o Luizão. Eu tenho certeza que é o Luizão. E eu com a Flávia, com a minha esposa do Aham. lado, e ela começa a rir, né? Aí veio outro frentista e falou assim: não, rapaz, não é Luizão, não. Eu falei, agora vai acertar meu nome. É o Alex Pirulito, irmão dele. Muito bom, só ele mesmo, gente. E Gomes é Ah, assim, Gomes, esse é. mas com o Gomes, nunca eu tive problema, não. Mas é um privilégio para mim, é que o Gomes fez a história, né? Apesar de não, talvez por mais distante, né? As pessoas não tanto, né? Mas É verdade. É, serviu o Cruzeiro com muita maestria também. é. Agora, o Cássio arrumou o ingresso? Com certeza, Estará lá. com Ô, Ô, certeza. fala, Lélio. ô Dilmara, não, só eu sei que a gente tá dentro do noticiário do Cruzeiro, mas Isso. não dá para deixar de Tem que perguntar, perguntar, vai lá. já que o Gomes está aqui, como que tá sendo a trajetória do Alisson lá na Ucrânia, o Gomes, até aqui? Eu vi que ele chegou a fazer gol importante e tudo mais, né? Olélio, a gente está vendo aquilo que a gente via aqui no Atlético Mineiro, um atleta de potencial, né? Eu não creio que ele estaria nesse patamar se estivesse no Atlético, porque eu não creio que ele teria tantas oportunidades igual ele está tendo no Shakhtar. Tivemos algumas, depois de 5, algumas propostas de Premier League, né? Agora, nessa janela de transferência, com 5 meses, ele começou lá nas eliminatórias da UEFA, né? Da Europa, né? E é o jogador que tem mais participações em gol, tanto em assistência, em 9 temporada apenas ele já tem 9 em gols, somando gols e assistências. Então, assim, tá muito bem o Alisson, muito tranquilo, né? Eles vivem lá, é claro que está na Ucrânia ainda, mas vivem longe da guerra, então isso também, por isso que nós decidimos fazer essa transferência, e também pelo histórico que tem o Shakhtar,
de revelar jogadores, a gente sabia que era talvez um momento importante. Vocês vão ouvir muito falar do Alisson aí ainda, sabe? Porque é um jogador que, além da qualidade, cabeça sensacional, um menino que sabe o que quer. Então, quando você sabe o que quer, as coisas ficam mais fáceis. É verdade. Agora aqui, quantos clássicos você disputou contra o Atlético? Nossa, demais, você me apertou agora, eu sou Ah, ruim de sabia. números. É, Uns mas foram cinco? alguns, né? Cinco? 5? Uns cinco, talvez, quatro, cinco. É, acho que isso. Porque foi. Ah, É, talvez isso, talvez isso. Foi 2003, eu acho que nós não jogamos, eu não joguei contra o Atlético no final de 2002 e até a minha saída em 2004, né? Mas eu é. quebrei a mão ali antes da saída Ah, ainda, então verdade, talvez eu foi tenha mesmo. perdido algum clássico. É. Você se lembra Então de pode um. ser Eu acho que o que. Gomes só perdeu um clássico. Eu também acho que só perdeu um clássico, mas assim, você se lembra do. Foi o clássico que eu fiz o Tucho conhecido. Isso. É isso aí. Muito bom, muito É bom. isso, É Lélio, não esse é? mesmo, é esse mesmo. 5-3 pro Atlético. Eu É estava esse. eu estava num dia mal, infelizmente. Ele é muito engraçado, eu me divertia com esses meninos, vocês não têm noção. Aqui, mas o Tuxo consagrado nesse clássico então, e acho que foi o único que você Consagrou. perdeu. Ele consagrou e tudo mais, mas qual deles te marcou mais pro bem? Pro que não deu certo, você já falou que foi esse do Tuxo. Qual que mais te marcou? Todos que eu ganhei. Ai, gente, olha lá. Ah, arrasou, né? Hein? Todos que eu Arrasou. ganhei, todos que eu Sei. ganhei, porque assim, ganhar um clássico independente do que tá valendo, Hum. é o que mais importa, né? E assim, eu nunca tive problema. Dimar, o legal de tudo é que quando eu saio na rua aí, né, as pessoas, os torcedores atleticanos, respeitam muito, porque eu sempre respeitei a instituição Atlético Mineiro, Sim, né? claro. Então é isso que a rivalidade tem que ter dentro de campo. Eu tenho que defender o Cruzeiro. Eu sou cruzeirense, mas eu respeito o Atlético, né? Na questão de clube, né? Então, assim, por mais que eu faça essas brincadeiras e tudo, mas eu sempre respeitei muito o Atlético e, assim, é maravilhoso você poder sair na rua tranquilo, né? Até. Isso é verdade. Aqui o Euler Silva está falando provas da grandiosidade do Luxemburgo, um dos melhores técnicos brasileiros de todos os tempos. O Thiago Barbosa Gomes, da Tríplice Coroa Celeste Azul. Ele aumentou ali o Celeste Azul. O Otacílio, esse Gomes, segundo. Gomes segundo, ele está Gomes dizendo. segundo. Gomes segundo foi monstro. Deixa eu ver. Tinha alguém perguntando se o Alisson teve uma proposta de mais de 30 milhões, algo parecido com isso, é verdade? Eu não vou abrir os números, mas é verdade. Hum, Nós tivemos uma proposta da Premier League dentro disso aí. O pessoal hoje fica sabendo de tudo e fica. O Atlético leva alguma é coisa incrível. nisso? O Atlético tem um percentual, sim. Olha, viu? A gente faz um noticiário meio misturado aqui, mas é isso. Então ele tem um percentual ainda. Tem um percentual, é. Olha, ouviu, Lélio? Vai ter um dinheirinho aí. Além do Alisson, só pra gente ir encerrando a entrevista, quem mais você tem? O Adson, né? O que tava, é Adson, o que tava no América? O Adson que nós. Isso, o Adson que nós levamos para Dubai agora, para os Emirados Árabes, para o Shabab, que é o maior clube Hum, dos Emirados. Nós temos o Ademir no Bahia, né, que está muito bem lá, apesar da lesão agora. Nós temos o Iago do Flamengo, né? O hum. Iago no Flamengo tá. Tivemos uma proposta agora do Grupo City por ele, mas o Flamengo não quis vender. Nós temos alguns atletas aqui, né? Cruzeiro, Na base. América, né? Temos na base, temos um menino ali na base do América, sensacional, Lohan, né? E alguns outros atletas com muito potencial. Lá no Rio de Janeiro nós temos um goleiro no VAR maravilhoso. Eu acho que esse aí vai. Eu me vejo
É Eu mesmo? me vejo, né? Hum, Exatamente. Então, assim, cabeça muito boa e a gente está fazendo um trabalho, assim, de muito diferente, talvez, do que está acostumado aí, porque a gente né, trabalha e trata o atleta. Tem muita gente boa no mercado, mas a gente trabalha o atleta com muito respeito, com muito carinho, né? A gente sabendo nas decisões que a gente está tomando decisão né, e a gente está colocando em xeque o sonho, né, dos atletas em jogo e tudo. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente faz com muito carinho, né, para poder ajudar tanto o atleta como os clubes também. Os clubes têm que ser claro. parceiro, a gente tem que ser parceiro do clube, né? Então, assim, a gente tem que tentar trazer o melhor para o clube, né? Também. Então, assim, graças a Deus, eu não podia perder aquilo que eu construí lá na Europa de relacionamento, de network, e isso está Verdade. funcionando hoje. A proposta mesmo da Inglaterra, a gente fala que nós nunca fazemos nada sozinhos. Se o Alisson não tivesse performando, a gente não conseguiria essa proposta da Inglaterra. Mas nós fomos lá na Inglaterra e nós conseguimos uma proposta muito significativa, né, depois de 5 meses somente. Mas a gente faz esse trabalho de respeito e carinho pelos nossos atletas, a gente trata como família mesmo, porque eu sei que um dia eu tive sonho, alguém me ajudou, e hoje eu também quero ajudar esses garotos a chegarem aonde eles imaginam que podem chegar e tudo, né? Como é Então a que chama gente, mesmo o muito time feliz mesmo. inglês? Não posso falar não, porque eles vão voltar depois. Ele aprendeu direitinho, gente. Adorei te ter aqui. Vamos despedir do Gomes então, Lélio. Não, deixar um abração para ele que abriu a porta para os goleiros lá no Reino Unido, né? Não Verdade, foi? Você foi o verdade. primeiro Foi. brasileiro a jogar Poxa, num clube, Lélio, né? você sabe tudo Ele mesmo, sabe. hein, Lélio? Você sabe tudo mesmo, né? Num clube inglês, deixar um abração para ele e desejar muita sorte para ele na carreira. E não tira jogador do Galo por enquanto, mas não, viu, Gomes? Um abraço. Nós estamos tirando para dar dinheiro para o Atlético, pô. Tem uma contrapartida aí, Lélio. Tem, Eles Um vão tem. ganhar abraço, uma querido. grana, hein? Essa Bom falar com proposta você. aí já me deixou animado. É, Um igual essa, abração. Aí, igual ó. essa virão outras, provavelmente, né? Um Grande abraço pra você abraço. também, Gomes. Prazer sempre falar com você. Tá aí na história do Cruzeiro, né? Isso aí é para sempre, né? Tá no coração dos cruzeirenses mesmo, da turma que acompanhou 2003 também. Tá naquele time dos imortais aí do Cruzeiro. Um abraço pra você. Sempre um prazer falar com você, Gomes. Obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria de sempre, né? Pelo carinho de nos tratar desde a época lá de Cruzeiro, né? Isso é muito gratificante, né? Eu acho que a história, ela fica de alguma forma, né, naquilo que eu fazia, mas eu acho que as conexões é muito mais importante do que qualquer história, né? E essas conexões com vocês aí, com o pessoal da imprensa, que sempre me tratou com muito carinho também, isso é maravilhoso. Obrigado, viu? Rafa Nobre. Valeu, Gomes. Um abraço. Até quinta-feira. Você falou que mantém e tenta manter essa boa relação com os clubes. Já separa o novo Messi aí pro Cruzeiro, então, e já indica pro Cruzeiro, então. Abraço pra você. Rapaz, é o que nós mais queremos. Nós temos lá o Luiz Fernando do Sub-19 lá, quem sabe, né? O Luiz Fernando, o Olha, problema lá foi uma lesão no joelho. É um garoto que veio do Palmeiras. Nós trouxemos aqui na época do Ronaldo ainda, mas ele teve um problema no joelho, né? Então, assim, infelizmente ele né, atrasou um pouco o processo, mas a gente acredita muito nesse atleta, né? Tomara que ele possa, né, virar ali no Cruzeiro, porque é mesmo, é uma vontade minha de ter atletas lá, né? Até pela essa conexão, esse carinho que eu tenho pelo clube. Eu não, agora hoje como empresário eu não posso escolher o clube mais para fazer negócio, né? Infelizmente. Mas é maravilhoso ter atletas, né? Eu sempre fui muito respeitado no Atlético em todas as nossas decisões, né? As nossas negociações, né? Então isso é bom ter portas abertas em todos os lugares, né? Mas com certeza, tomara que o Cruzeiro possa ter mais atletas nossos aí.
Tá com saudade do Gomes no gol? Pois é, o desafio de gigantes, né, que é o Ronaldo Gaúcho e o Alex, o talento, vai ter o Gomes no gol e você vai acompanhar tudo aqui com a gente, porque nós vamos transmitir este jogo que acontece em comemoração aos 60 anos do Mineirão. Então você vai acompanhar o Gomes no gol aqui com a gente. É você e quem? É o Gleison, o outro? Gleison, é. Grande Eu e o Gleison, Gleison. abraço pra ele enorme também, né? Gente boa demais. Abraço pro Gleison aí. É, Demais. aqui, querido, muito obrigada, viu? Valeu demais. Adorei as histórias, adorei tudo. Beijo grande, dá um beijo na família, na Flavinha, nos meninos, tá bom? Dimara, obrigado, viu, querida, por me receber tão bem aí e sempre à disposição. É só dar um grito aqui que te atendo na hora. Grande abraço, Beleza. viu? Beijo. Beijo grande pra Tchau. você. Valeu demais.